Fala comigo, a provisão na transição. Eu não sei se você percebeu, irmão, mas aqui Elias está no momento de transição. Fala comigo, Elias está em transição. E geralmente, irmãos, assim, como todo pregador, eu te confesso que o nosso grande desafio como pregadores, se você prega a palavra, irmão, é ler a Bíblia e tentar dar liberdade para a Bíblia te ministrar, ao invés de preparar uma palavra. Eu te confesso que é difícil, irmão. Às vezes a gente para, vai orar e vai ler, e a gente fala, uau, que legal, que frase legal, que tema legal, e Deus está querendo falar com você. Então o que eu vou te falar hoje é fruto do que Deus falou comigo, porque eu não parei para orar para buscar uma palavra para você hoje. Eu parei para orar porque eu creio que Deus estava querendo falar comigo ontem. E eu acho interessante que, mais importante do que buscar uma palavra, irmão, quando a gente é atento ao Espírito Santo, a gente vai entender que o Espírito Santo está nos querendo nos ajudar a discernir o tempo que Deus nos quer dar. Porque Deus quer dar um tempo para você, porque muitas vezes você está findando um tempo e está entrando em outro. E eu creio que depois da pandemia, nós ainda estamos em transição. Fala comigo, eu ainda estou em transição. Nós ainda estamos num momento transitório. E eu creio que nesse momento de transição, irmão, Deus vai vir com visitação, vai vir com glória em vários cultos, em vários momentos. Por quê? Não é porque Deus olha do céu e fala assim, eu quero te ver chapado, eu quero te ver apaixonado, incendiado, porque eu amo a igreja carismática, cheia de emoções, cheia de sensoriais, cheia de coisas sensoriais. Não! A visitação de Deus, ela carrega consigo uma proposta. Pergunta para mim, qual, pastor? Nos reposicionar sem dor. Fala assim comigo, toda vez que Deus vem no lugar. Pode repetir, irmão. É para me reposicionar em glória e não em dor. E eu entendo que se a gente não entender isso, Deus vai nos mover, irmão, de uma geração, de uma estação para outra em dor. Por quê? Porque a gente não prestou atenção na visitação. Um dia um pastor falou comigo, eu tive um sonho e eu estava indo para Los Angeles, isso era um pastor comunicando comigo. E eu falei assim, por que você não foi ainda? Ele fez, por quê? Por quê? E se? Por quê? E por quê? Eu fiz, irmão, aí desceu na hora. Se você não se mover no vento, Deus te move no terremoto. Porque todas as vezes que Deus fala comigo, é o sopro de Deus. Porque a Bíblia fala, no original hebraico, Deus falou, é Ruach HaKodesh. Ou seja, Deus soprou das suas entranhas para fora. Todas as vezes que Ele te fala, Ele te dá uma palavra, uma profecia, um sonho, um sentimento, uma sensação ou uma visitação. É Deus te dando a chance de você deixar ser movido no vento, para que Ele não precise te mover no terremoto. Quem está me entendendo, dá um aleluia. Dá o cachê da Adriana ali depois, né? Quem está me entendendo? Deus não visita um culto, irmão, por quê? Para que você saia daqui, que legal, que atmosfera legal, senti um arrepiozinho, até chorei. Não, irmão, quando Deus te visita, toda a visitação de Deus, irmão, ela tem o objetivo de reposicionar sem dor. Fala assim comigo, eu estou entendendo, pastor. Por quê, irmão? Porque toda visitação de Deus, Ele busca uma movimentação. Mas a visitação é Deus quem dá. O movimento somos nós que respondemos. Fala comigo, Jesus estava na casa. Mas se não fossem os amigos daquele aleijado, não haveria movimento. Porque muitas vezes Jesus está na casa, mas ninguém que entrou aleijado saiu andando. Por quê? Porque a gente não reagiu a uma visitação de acordo com aquilo que ela estava requerendo de nós. Nós continuamos tendo Jesus no lugar, mas não saímos de lá movimentados. Por quê? Porque a visitação é Deus que te dá por graça, mas o movimento é você que responde à visitação que Deus te deu. Para quê? Para que Ele te reposicione no vento e não no terremoto. Porque Ele quer te conduzir em amor e não em dor.
Elias está nesse momento em que Deus está transicionando ele, porque o nosso desafio, irmão, é nos mover no mover e não na dor. Fala assim comigo: eu preciso me mover no mover e não na dor. Porque quando Deus se move é para te mover, irmão. Eu não sei se você sabe, mas esse Deus que você serve também é chamado movimento. Atos capítulo 17, versículo 28, Paulo chega em Atenas e ele fala assim: vocês têm muitos deuses atenienses, contudo eu queria falar sobre um Deus, e esse Deus, nele eu me movo e ele se move em mim. Por quê? Porque Deus é movimento. Deus é movimento, Deus está sempre se movendo. No início da criação, Gênesis 1, versículo 1 a 3, e o Espírito Santo, o quê? Fala comigo, se movia. Então mover-se faz parte de uma característica de Deus. Então toda vez que Deus se move é porque Ele está querendo o quê? Fala comigo, me mover. Deus está te reorganizando, irmão. E a reorganização dos céus, através de uma visitação divina na terra, muitas vezes vai gerar desconexões relacionais. Por quê? Porque Deus está te movendo. Deus quer te reorganizar. Aí hoje à tarde eu estava orando e eu vi, irmãos, quem já viu aquelas gêmeas siamesas? Não é só uma, várias pessoas já nasceram coladas, Miqueias, um com o outro. Na grande maioria são mulheres, irmãs. Quem já viu uma foto de gêmeos siameses ou de gêmeas siameses? Quem é médico sabe que aquela cirurgia é uma das cirurgias mais complicadas que existe, irmão, porque normalmente eles dividem o mesmo rim ou o mesmo fígado. Aí tem que deixar um rim para um, puxar para outro. Aí o que fica com o fígado, o outro tem que ficar vivendo de hemodiálise. É considerada, junto com o transplante de coração, das cirurgias mais difíceis. Por quê? Porque é para desconectar dois corpos e mantê-los ainda com vida. Porque quando a visitação do céu vem na tua vida, irmão, para te reorganizar e te desconectar, Ele não quer que o outro morra e você viva, ou o inverso. Ele quer que os dois tenham vida. Pastor, e qual conexão você está falando, irmão? Você concorda que uma gêmea siamesa, um gêmeo siamês, eles têm uma conexão genuína? Dá um ok para mim? Sim. Então há o quê? Conexão. Você concorda comigo que nessa conexão há vida? Sim ou não? Sim. Então eu entendo que nem sempre o que Deus está me querendo desconectar não significa que não há conexão e não haja vida. Porque na conexão de gêmeos siameses há conexão, de fato, irmão, eles vivem todo dia. Não é um lugar que você vive de faz de conta, não é um relacionamento de aparência, de fato há conexão e há vida. Mas por que a visitação ela te move para uma separação, para que ambos vivam? Porque há conexão, há vida, mas não há ambiente frutífero para que você floresça na sua individualidade, na sua identidade. Você não sabe para que Deus te visita, irmão? Para Ele lembrar quem você é. Porque muitas vezes você está com muita conexão e há vida nessa conexão, mas nessa conexão em que há vida, não há ambiente para que a sua identidade floresça. Aleluia aí, irmão, meu Deus do céu, serve um café aí, Jesus. Muda esse padzinho aí, um negócio mais alto. Quem está me entendendo? Alguém mais acordou de 5 horas da manhã e foi dormir de 2? Ou só o Joe mesmo, muchacho? Você está me entendendo, irmão? Então tem coisa que Deus quer que a gente desconecte, a gente não está desconectando, porque a gente fala assim, não, Deus tem conexão, não é falso não, de fato há união, há aliança, e Deus está falando, eu sei. Aí você está falando assim, não, mas não só tem união e aliança, tem vida, Deus, não tem de fato vida, e Deus está falando, eu sei, mas não tem ambiente para que a sua identidade floresça. Quem está me entendendo? Então Deus está reorganizando, irmão, exércitos para refazer soldados. Deus quer te refazer hoje, Deus quer te refazer nessa estação.
E por que Elias? Porque Elias ele foi um homem. A Bíblia fala em Malaquias capítulo 4, versículo 5, 2 Reis 1:8, fala que Elias era um homem. E segundo Paulo fala, um homem sujeito às mesmas tentações que nós. Eu sei que a gente de fato muitas vezes imagina um profeta como alguém que nem pisa, flutua. Eu me lembro que no meu auge do meu voto nazireu, 5 anos sem cortar a barba e o cabelo, para trás cresce, acredite. Eu era bem estranho, irmão. E os irmãos da igreja tinham medo de mim. Aí um dia chegou uns irmãos da igreja, umas irmãs da igreja, porque minha casa parecia ponte de profecia. Se eu cobrasse eu estava rico. Aí chegou lá, eu estava fazendo o quê, irmão? 2 horas da tarde. Era segunda-feira, eu era adventista do primeiro dia, porque domingo era culto, sábado era culto, sexta era culto, então segunda-feira era o meu adventismo. Chegou lá, eu estava jogando videogame. Eu me lembro até hoje a cara das irmãs. Aí eu olhei, eu fiz, as irmãs estão vendo o que eu não estou vendo? Que diabo é esse que as irmãs estão vendo? O pastor joga videogame. Eu fiz, sim, quer jogar comigo? Fala assim comigo, Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós. Mas para entender aonde Deus está querendo me levar e a provisão que essa transição carrega, eu preciso entender que Elias também era um símbolo profético, um mapa, um guia para me transicionar e me prover na transição. Elias não somente era um homem, Elias era um mapa profético. Por quê, irmão? Porque com Deus tem um humano e tem um profético. Fala assim comigo, Moisés profético e o Moisés humano. O Jesus humano e o Jesus profético. Por que o Moisés humano não entrou na terra prometida, irmão? Porque o Moisés profético significava a lei. E tudo aquilo que era lei não podia entrar na época da graça. Elias está nos apontando para um ambiente profético. Malaquias capítulo 4, versículo 5 fala que ele não somente estava no passado e no presente, mas Elias era um símbolo profético para o futuro. E Malaquias fala assim, eis que eu vos enviarei o espírito do profeta Elias. Quando? Antes de que venha o grande, maravilhoso e terrível dia do Senhor. Eu falei semana passada, não tenha medo, irmão, dos últimos dias, o apocalipse, da tribulação, porque a Bíblia fala que vai ser maravilhoso e terrível. Vai ser terrível para quem não está com ele, irmão, mas vai ser maravilhoso. Eu me lembro um dia, uma grande final, eu não lembro qual era o outro time que estava jogando, mas eu acho que era Supercopa, 1998. E eu tinha 3 amigos que eles eram flamenguistas doentes, irmão. Aqueles assim que o Flamengo era a vida dele. Conhece alguém assim? Aleluia! E aí o São Paulo ganhou a final. Não valia nada, irmão, mas valia um campeonato. Estava eu e mais 2, que São Paulo não era a maioria, sorrindo, irmão, pulando. Fogos. Passamos a semana toda vestindo a camisa de São Paulo. E para onde ia os flamenguistas, irmão, depressivo. Tinha um que chorava de soluçar. A gente traz calmante para o menino, pelo amor de Deus. Assim será o dia do Senhor. Uma vez me perguntaram por que eu não tenho medo dos últimos dias. Por quê, irmão? Porque é uma final de Copa do Mundo, da qual meu time, eu já sei que vai vencer. Então, pro lado vencedor, o rio azul, as portas estão abertas. Mas pro lado perdedor, irmão, é depressivo, é choro, é ranger de dentes. E Deus está dizendo que antes desse último e grande e terrível dia, eu enviarei o espírito do profeta Elias. Então Elias não só era um homem, Elias era um mapa profético para me transicionar nos movimentos de Deus. O mais forte é que 2 Reis capítulo 1 versículo 8 fala que esse homem também vestia peles de animais. Segundo os historiadores, provavelmente era pele de cordeiro. Eu não tenho tempo para entrar nisso, mas João Batista, da qual não nega ser Elias, também se vestia com pele de animais. Fala comigo, o homem pode morrer,
mas a unção continua. Você pode morrer, mas o seu legado continua. 1 de Reis, capítulo 17. Elias aparece no ambiente em que os profetas de Baal estavam dominando tudo. Segundo a Bíblia, eram 450. Jezabel comandava, não era o rei era omisso. E a Bíblia diz que a profecia era algo escasso, ou seja, Deus já não falava mais costumeiramente, era raro. Ou seja, não havia profecia legítima, havia profecia falsa. O negócio era tão falso que a Bíblia diz que quando Elias propõe um embate com os profetas de Baal, os profetas de Baal decidem se mutilar. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, quando um profeta de Deus genuíno reconhecia o outro, ele dava uma tapa nas costas. Os profetas de Baal estavam dizendo o que quando eles estavam se batendo? Que eu mesmo me reconhecia. Você consegue entender que o falso profetismo, ele sempre se reconhece ao invés de esperar o reconhecimento legítimo de Deus? Elias nasce desse ambiente onde havia muito autopromoção, auto-reconhecimento. Eu sou, eu faço, eu era, agora já não sou mais. A gente fala muito pouco de Jesus e muito de si, irmão. É uma época de profetas de Baal, o tempo inteiro a gente está dizendo, olha para mim, eu tenho Deus. Vem aqui que a mão de Deus está aqui. Do nada me aparece um homem. E a Bíblia fala, a gente volta para o versículo que a gente leu como base. E disse Elias a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Sabe qual era o principal instrumento? A principal promessa dos profetas de Baal, ou os serviçais de Jezabel, era prometer chuva. Você dava um dinheiro para eles, eles prometiam chuva. Elias chegou e falou o seguinte: não, eu vou acabar com isso, segundo a minha palavra. Por quê, irmão? Porque a gente precisa entender que Elias está nos dando uma base primordial para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para a tua empresa, para a tua igreja, para o teu ministério, para os teus sonhos. Elias vem de onde? Quem sabe? A gente leu. É um tisbita de Gileade. Alguns estudiosos falam, ele vem de Tisbe, que era uma pequena cidade de Gileade. Mas ninguém tem prova de que essa cidade existiu. Você conhece alguém que não tem lastro? Até hoje, com todo o avanço, ninguém sabe se Gileade de fato existiu. Mas o que ele está falando? Eu venho. A minha palavra, os meus sonhos, o meu chamado, a minha porção em Deus não vem de um lugar onde o homem pode rastrear, não, um homem pode ter lastro. Eu venho de perante viver a face do meu Deus. Por quê, irmão? Porque no final de contas não é você que escolhe o seu chamado, mas é o chamado que escolhe você. É o sonho que te chama, não é você que chama o sonho. Porque e o teu papel é escolher obedecer e nada mais. Elias está dizendo isso: eu não venho de um lugar da terra com laço que pode ser pesquisado, achado. Eu venho da face de Deus. Fala assim comigo: Deus ainda usa muita gente, mas construir é diferente. Deus aqui com Elias estava buscando construir um altar. Deus pode usar qualquer um, irmão, mas construir, Ele ama construir as coisas eternas, inabaláveis, com gente, irmão, inacreditável. Mas não era inacreditável simplesmente por o ser não acreditar, era porque de fato, irmão, Elias não tinha laço, a gente não podia achar, irmão, não tinha como saber de onde ele vem, porque Deus ainda continua escolhendo pessoas que não são para construir algo que é.
Porque para usar, Deus usa qualquer um, e talento não é unção. Mas para Deus construir algo de fato na tua vida, uma construção que vai durar, Ele sempre vai construir com pessoas de olhos molhados, corações quebrantados e joelhos dobrados. Pastor, mas como assim? Sim, irmão. Quer dizer que tudo que eu preciso ter é isso? Sim. Elias nos dá uma base para aquilo que Deus pode fazer. Fala assim comigo: eu preciso da provisão do tempo que eu estou vivendo hoje. Aí sabe qual é o nosso erro? A gente confunde resultado com pré-requisito e pré-requisito com resultado. 1 Samuel capítulo 13, quando Deus desistiu e destituiu Saul do trono, a Bíblia fala que Deus falou assim: eu já estou procurando um homem segundo o meu coração. A gente acha, irmão, que o homem segundo o coração de Deus é um resultado de santificação, de jejum, de oração, de vir para campanhas na igreja, congresso. Não! Aí a gente acha que tamanho é pré-requisito para Deus usar. Não! Tamanho é resultado de alguém que foi achado no pré-requisito. E qual é o pré-requisito? Fala comigo: um coração segundo o coração de Deus. Homens com olhos molhados, joelhos dobrados e corações quebrantados. Por que a gente muitas vezes não está transicionando, irmão? Porque a gente acha que provisão é um pré-requisito, quando Deus está falando, não, provisão é um resultado. O que Elias está falando? Eu não sei de onde eu venho. Aliás, em 2024, com toda a ciência, com todo o chat GPT, ninguém vai achar Tisbe em Gileade. Porque eu venho de um lugar totalmente paranormal, fora dessa esfera, dessa dimensão. Eu creio que ele veio do quantum de Deus. Por quê? Porque você precisa entender que a provisão da transição, irmão, não está em lastros da terra, está em liberalidades do céu. Por isso que Elias fala: não vai chover. Por quê? Porque segundo a minha palavra. Por quê? Porque de onde eu venho perante a face dele. Fala assim comigo: provisão não é pré-requisito. Então por que você está esperando dinheiro cair na conta para você se mover? Então por que tanta gente aqui nos Estados Unidos se move de um lugar para outro, de uma cidade para outra, porque recebeu uma proposta de emprego melhor, quando na verdade não foi o céu que te deu, mas foi tua carne que buscou? Por que você está chamando de pré-requisito aquilo que é resultado? Quando Deus está falando que aquilo que você chama de resultado é pré-requisito. E qual é o pré-requisito? Palavra, instrução divina, coração quebrantado, olhos molhados e joelhos dobrados. Não é provisão. A provisão, ela vai te acompanhar. Fala assim comigo: a provisão me acompanha. Sabe o que é interessante, irmão? João 6 fala que Jesus estava num deserto, porque em volta do mar da Galileia era um deserto. E a Bíblia fala que havia fome, havia multidão em volta dele, e eles pediram de comer. E ali acontece a grande multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe o mais forte? É que a Bíblia diz que Jesus pega o pão e parte. Repete comigo: partiu o pão. Mas dividiu o peixe. Ele partiu o pão e deu os peixes. A Bíblia não fala que ele partiu o peixe, ele partiu o pão. Fala comigo: ele partiu o pão e não o peixe. O pão ele partiu, o peixe não. Quem é que faz o pão? O padeiro, o homem que está na terra, com o trigo que sai da terra. Quem foi que criou o peixe? Gênesis 1, Bereshit bara Elohim Elishirah, e produza o mar, os seus peixes. O peixe foi Deus que criou. O que ele está dizendo? Para de confundir pré-requisito com resultado e resultado com pré-requisito, porque na verdade aquilo que você constrói o homem pode partir, mas aquilo que eu crio em você não pode ser partido.
por provisão, mas se anda por visitação. Deus moveu, se move com Ele. Porque o nosso maior desafio hoje é se mover com o movimento e não na dor, e não na proposta, mas sim no propósito. Quem está me entendendo aqui? Para de andar por pão quando Deus quer te dar peixe. Aí a gente vai para o versículo 3 e 5 e fala assim: e Deus falou, fala comigo, falou. Retira-te daqui, Elias. Vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. Fala comigo, tu vai beber do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Já parou para pensar uma coisa aqui, irmão? Com Elias Deus falou, mas com a provisão Deus ordenou. Fala assim comigo Deus fala, com a provisão Deus ordena. Qual a diferença então, pastor, de ordenar para falar? Ordenar vem de comandar, não tem resposta, não tem livre-arbítrio. A provisão não tinha a opção de não existir, de não ser liberada, porque a Bíblia fala, e Deus ordenou aos corvos, ou seja, eles não tinham a opção de não fazer. A provisão não tinha a opção de não existir, porque quando Deus ordenou, ela já existia e ela já estava liberada. Mas quando Deus fala, o original é shema, ou seja, ouvir e obedecer, porque todas as vezes que Deus fala, te visita, te toca, Ele está te dando a opção de você obedecer ou não. Mas sabe qual é o segredo? Eu vou falar baixinho. Sabe por que a provisão não chegou na tua vida ainda? Porque tu não se moveu. Porque Deus ordenou, então a provisão passou a existir. Ela já foi liberada, esperando para que você responda aquilo que Deus já te falou. Porque aqui está falando, e Deus falou com Elias, retira-te daqui, e ordenou os corvos. Quando Deus fala contigo, Ele já ordenou no céu. Vai lá, libera aquele visto, libera aquela casa, libera aquela cura. Mas está esperando você responder a uma visitação dEle com movimento e com resposta. Quem está me entendendo? Por quê, irmão? Porque o milagre, irmão, não é um corvo te alimentar. Pastor, não, pastor, isso é um milagre. Imagina eu estar no Walmart e descer um corvozinho. Uris! Uris! Não se preocupa, eu não vou imitar corvo hoje. Irmão, não sei porquê, irmão. Onde de acho os irmãos dessa igreja estão vendo um pombo, manda uma foto para mim. Mas Deus é fiel, irmão. Não mexe com o mistério de profeta que você se escandaliza. Irmão, eu estou aqui há 9 anos, irmão. 9 anos. Nunca isso aconteceu. Essa semana agora meu pai foi lá em casa, eu não estava, ele mandou uma foto, meu pai. Mandou uma foto para mim, 2 pombinhos na janela da minha casa. Se para você é loucura, para mim é sinal. Por quê? Porque quando Deus fala, eu me movo, aí a provisão já está lá. Mas tu não acredita, é a tua fé. Eu acredito. Quando que apareceu um pombo em 9 anos? Nunca. Mas logo depois que eu imito um pombo e prego sobre pombo. É Deus falando assim, vai que eu estou amando. Ou tu acha que eu não cheguei domingo passado em casa? Eu fiz Deus, poxa vida. Por que eu não sou um pregador normal? Por que sempre no final tem gente falando assim, foi forte, mas foi engraçado, pastor? Por que não só pode ficar no forte? Ele repete o que eu prego, né? Porque tu é pomba, tu não é águia. Fala assim comigo, Deus falou. Irmão, o milagre, eu volto a te dizer, não é o corvo trazer comida na tua boca. O milagre não é o teu green card sair quando tu tá ilegal. O milagre não é o dinheiro aparecer da tua conta do nada. O milagre é você obedecer quando Deus fala. Por quê? Porque a provisão ela já existe.
O que é milagre? Aquilo que não existe vira luz. O milagre, irmão, é você obedecer. O maior milagre, irmão, não é aparecer um dente de ouro. Eu já vi isso, irmão. Não é aleijado andar. Eu já vi isso demais, irmão. Não é dinheiro aparecer na conta. Eu já vi isso demais. O maior milagre é gente teimosa. O crente teimoso fala assim: ele falou, eu obedeço, eu vou. Isso é milagre. Porque tem gente que está no meio da tempestade assim: Deus envia um milagre, Deus está difícil, eu já perdi tudo, meu Deus do céu, tira essa unção de Jó na minha vida. Não é Jó, não, é Jonas. Porque Jonas indo para Nínive, ele era profeta. Fala comigo, profeta em Nínive. Mas Jonas fugindo para Tarsis era um carregador de problema e tempestade. Mas é o mesmo Jonas, é a mesma pessoa, sim. Por quê? Porque Deus é um movimento, já falou Paulo. O que é que tem movido o teu coração para você se mover? Jonas indo para Tarsis era profeta, por quê? Porque a palavra de Deus queria ele lá. Jonas fugindo para Tarsis não era profeta, era a fuga da carne dele. Ele atraiu o quê? Tempestade. Querido, o que te move define o que você move por onde você passa. Muitas vezes não é o diabo, é o que está movendo o teu coração. Aí o milagre não é a tempestade parar. O milagre é Jonas acordar no meio da tempestade que ele estava dormindo e dizer: me joga na água, o problema sou eu. Por quê? Porque quando Deus visitou, ele não moveu. Aí Deus manda tempestade, baleia, terremoto. Porque a falta de provisão, irmão, não é ataque maligno, é falta de movimentação do teu coração com a postura correta. Por quê, irmão? Porque a provisão que você precisa está no movimento que você obedece. Eu vou repetir, vou declarar na tua vida: a provisão que você precisa está no movimento que você obedece. A provisão que você precisa está no movimento que você obedece. Porque quando a gente se converte, irmão, a gente é tão fácil de se mover, irmão. Tem que sempre Deus colocar um pastor mais ponderado do teu lado para tu não fazer loucura. Eu não sei se foi assim com você, mas comigo foi. Vou até pregar na igreja dele em junho. Coitado de pastor Ricardo, irmão, dei muito trabalho para ele. Todo dia eu queria invadir um terreiro diferente. E ele falava assim: meu filho, isso é loucura. Eu falei: mas é loucura mesmo. Todo dia eu queria dar um passo de fé diferente. Vender um carro, dar para um mendigo que sorriu para mim no meio da rua. Teve um dia que minha avó, irmão, me ligou e falou assim: meu filho, você tá bem? Eu falei: tô, vó, demais. Eu queria ter uma conversa séria com você. Eu falei: o que é, vó? Minha avó foi a primeira crente da família. Eu acho que você tá com uma fé meio exagerada. Eu queria indicar você a uma psicóloga cristã. Eu falei: mas por quê, vó? Porque você tá vendendo tudo e dando aos pobres. Não, porque quando a gente se converte, Deus tem que nos parar e não nos mover. Porque qualquer sopro, até que não é de Deus, a gente se moveu, é Deus. Aí quando a gente se converte, irmão, tem que vir raio, tempestade, furacão e uma voz do céu dizendo: sou eu, infeliz. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Atos capítulo 10. A Bíblia fala que no mesmo momento Deus estava se movendo. Fala comigo, Deus estava visitando não crente e crente ao mesmo tempo. Porque Deus estava transicionando a igreja numa nova estação e ia derramar uma nova provisão. A Bíblia fala que tinha um homem centurião, Cornélio, estava orando, buscando a Deus. Por favor, Jesus dos judeus, se revela para mim, se revela para mim. A Bíblia fala que Jesus foi lá, se revelou para ele, falou: sou eu. E ele falou: uau, aleluia, chaca, chaca, yei, rabacuia, sanderaia. Aí ele falou: o que é que eu faço a partir de agora? Meu irmão, um novo crente está falando assim: qual a resposta que eu tenho que dar para a tua visitação?
Sabe qual foi a pergunta de uma prostituta em João 4, melhor do que a nossa hoje? Quando ela se encontrou com Jesus: Jesus, como é que eu posso te adorar melhor? Como é que eu posso sacrificar melhor? Aí Cornélio recebe a instrução. O anjo fala para ele: é o seguinte, Cornélio, pega a direita, depois vira a esquerda, 3 ruas embaixo, vai estar o apóstolo Pedro. Uau! 1 milhão de seguidores no Instagram, vendeu mais de 400 milhões de livros. Andou sobre as águas, irmão, não era qualquer um, andou sobre as águas. Um aleijado, só de olhar para ele, pulava, nem curava, pulava. Uau, quer dizer que eu vou me encontrar com Pedro? É, Cornélio, mas o negócio é o seguinte: eu também estou falando com Pedro nesse exato momento. Vai lá, porque eu preciso que você vá lá para que ele entenda aquilo que eu estou falando para ele. Irmão, fala comigo. Para Cornélio, Deus só falou uma vez: vai. E Cornélio foi. Aí Pedro, o apóstolo: andei sobre as águas, eu vi anjos subirem e descerem no meio da multidão, eu vi Jesus multiplicar pão e peixe, curar cego, aleijado, ressuscitar morto. Eu ouvi Jesus falar sobre a parábola do semeador, do filho pródigo. Eu sei teologia, eu vivo sobrenatural, eu tenho experiência, eu sou judeu de sangue. Aí ele decide o que? Vou orar de meio-dia. O homem era apaixonado, sedento. Não só tinha pedigree, experiência, instrução. Não, a Bíblia diz que ele sobe para orar no telhado da casa, que nós chamamos de upper room. E a Bíblia diz que ele cai em êxtase. Na minha linguagem de hoje, ele deu um chaca. E aí Jesus vem com 4 animais. E cada um dos animais numa ponta carregando um quê? Um manto. Sobre Pedro. Porque Jesus estava comunicando para Pedro: Pedro, você entrou numa nova estação. Em cada nova estação exige uma nova provisão. Aí Pedro olha a primeira vez e fala: não quero. Por quê? Porque é impuro. Eram 4 animais que no Antigo Testamento eram impuros. Aí Jesus fala a segunda vez com ele: come. Sabe quando você fala com seu filho: come, querido, tudo bem, amadinho de Jesus. Aí na segunda vez você já fala: come. Na terceira tua orelha vai voar na janela. Jesus precisou falar 3 vezes com Pedro aquilo que ele falou uma vez com Cornélio. Sabe por que Deus está levantando tanta gente que se converteu ontem, mas hoje está numa revelação mais profunda que a tua? Não é porque Deus te ama mais ou menos do que ele, mas é porque alguém decidiu responder mais rápido. A tua resposta vai determinar a velocidade da tua provisão, querido. Porque em Deus não há falta. Ainda não, mas o ainda não é a sua resposta e não a dele. Porque a dele é: eu te dou, eu já te enviei, eu já ordenei, já existe, está lá. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia No centro do teu querer, que toda sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha explorar. minha herança. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala mesmo, com voz de profeta: a tua provisão está esperando você se mexer. Por quê, irmão? Porque até ossos secos se mexe quando Deus te fala. Tu tá pior que o osso seco, irmão, porque a Bíblia fala que Ezequiel andou no vale e falou: vale, tenha vida, e os ossos se mexeram. Aí hoje a gente prega, vai no grego, vai no hebraico, vai de Gênesis, Apocalipse, e tu tá aqui, ó. Estou maduro, ok, amadureceu, mas a fé esmureceu, e Deus está dizendo: volta a responder. Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, a minha herança.
Irmão, tem uns meses pra cá que Deus tem me despertado a estudar física quântica. Eu amo, irmão, essas doideiras. Quem quiser conversar comigo, física quântica, partículas negras. A ciência agora descobriu, irmão, que existe uma quarta dimensão. Não sou eu, não é mistério, não é revelação, é a ciência. E que essa quarta dimensão, ela é por natureza negra. Matéria negra, ou seja, é the dark, é matéria negra. E ele falou, a ciência, que por a matéria ser negra, eles não conseguem ter informação do que habita nessa quarta dimensão, mas eles sabem com toda certeza que essa quarta dimensão ela existe, mas não se há detalhes do que ela carrega consigo. 3 meses atrás, um cientista descobriu como extrair informação dessa quarta dimensão onde as trevas habitam. Ele falou assim: o único agente existente em todas as dimensões, em todo o universo, é a luz. A luz é a única capaz de viajar a todas as dimensões e trazer informação para a nossa dimensão. Irmão, eu estava no carro ouvindo isso, eu parei o carro, eu fiquei tonto, eu fiquei chapado, eu fiquei, meu Deus! Quando Deus criou o mundo, Ele falou: haja luz. E houve luz. E quem é a luz? Quem é o Rei da Glória? Quem através dele todas as coisas se tornam claras? O que era obscuro, o que não era revelado, através dele agora é claro. Através dele nós acessamos uma quarta dimensão. Até então a gente sabia que ela existia, mas não tinha informação e realidade dela. Teu amor, minha esperança é o teu amor. Aí quando eles entenderam, eles começaram a jogar raios de luzes, irmão, na quarta dimensão que eles chamam de quantum. E a luz respondeu. E eles agora entenderam que existe um lugar no quantum chamado Tardion. E a explicação que a luz trouxe sobre o Tardion é que o Tardion é o único lugar em todas as dimensões que, se alguém tivesse com a arma prestes a atirar no alvo, no Tardion, nessa quarta dimensão, a luz trouxe uma informação que quando a bala sai, ela já está voltando. Quando Deus fala, vai, você já está vindo. Por isso que ele falou, trouxe luz para Elias e disse: vai, porque eu já ordenei. Porque quando Deus traz uma revelação da tua vida, irmão, é a luz trazendo uma informação de uma dimensão que você ainda não existe, mas por ele você acessa. E ele está te dizendo: quando eu falo na minha dimensão, o que eu falei já até aconteceu, porque o Cordeiro morreu antes da criação do mundo. Você consegue me entender que cientificamente é burrice sua você não se mover? Porque quando ele fala, ele já está trazendo consigo a provisão daquilo que ele falou. Meu Deus. Então não te falta provisão, te falta ousadia. Não te falta ousadia, te falta luz. Fala assim comigo. Deus falou: não vai chover. Repete. Por uma semana? Não, por anos. Aí Deus fala para Elias: uau, eu estou te falando aquilo que eu já te ordenei. Fica tranquilo, vai ter corvos lá. Mas o corvo era comida. Fala comigo, comida. Você pode até viver muito sem comida, mas não sem água.
Aí Deus falou: vai, porque eu já ordenei ao ribeiro. Irmão, o ribeiro de Querite não era um rio, era um ribeiro torrencial. 2006 eu aluguei uma fazenda para ser nossa segunda base, e todo vale, quando eles se encontram, dois vales, na época de chuva se cria um ribeiro. Por quê? Porque aquele rio, ele não nasce de uma fonte, mas ele depende de uma chuva para que ele exista. Deus está mandando Elias para comer carne de corvo e beber água de rio que dependia de chuva para existir, mas não ia chover, estava seco. Você já recebeu umas palavras meia doidas de Deus assim? Então eu vou te levar para um lugar para você beber muito daquele lugar, mas Deus é um deserto. Não, eu vou te fazer enriquecer, Deus, mas todo mundo só fica pobre lá. Elias, retira-te daqui e vai para o ribeiro de Querite. Eu fico imaginando Elias falando: mas eu conheço esse lugar, não vai ter água porque já está em seca, não tem chuva. Deus, você não vai de conta a sua palavra. Irmão, eu comecei a perceber algumas coisas. Apocalipse capítulo 14 versículo 2 fala o que, irmão? Fala assim comigo: Deus falou, não vai chover, mas Deus falou, vai para o ribeiro de Querite. Apocalipse capítulo 14 versículo 2 diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Sabe o que é que Deus está falando, Elias? Na terra é loucura, porque eu disse não vai chover, é seca, anos de seca, então aquele ribeiro não vai existir. Mas Elias, uma coisa que você não entende, na minha dimensão, quando eu falo, já existe, já está indo e já está voltando, e a minha voz é como a voz de muitas águas. Elias, acessa essa dimensão, porque se tu andar na minha palavra, haverá chuva no deserto. Cristo Jesus, minha plenitude, se eu tenho a ti. Então qual era a chuva? Não era algo da terra, era algo do céu. Era Deus dizendo assim: a minha palavra na tua vida é a provisão que você necessita, é a água que vai saciar a tua sede. Irmão, eu me lembro quando eu fui separado para o ministério pastoral, meu irmão, 19 anos de idade, tinha acabado de casar com a Moana, era muito doido, irmão. Eu tinha um salário de R$200 da igreja, eu falava assim: não quero mais, Deus vai me prover em tudo. Aí um dia Deus falou assim comigo: pega o teu carro, e eu tinha que pegar carro emprestado, que nem carro eu tinha, e orar pela gasolina, que nem dinheiro para gasolina eu tinha. Pega o teu carro, procura a maior casa da cidade e aluga. Porque eu quero fazer um celeiro de profetas e uma casa de restauração. Irmão, é o tipo de coisa que você só vai na lombra celeste. Você tem que estar chapado mesmo na glória para ir, irmão. Porque eu tinha um salário de R$200, irmão. Lá em João Pessoa, quando você não paga a conta da energia, ele fica batendo na porta, irmão. Ei! Que ele precisa entrar para cortar. A gente se escondia, tinha um dia que eu corria e falava assim: fala baixinho, a Saelpa está aí para cortar energia. Quem é de João Pessoa sabe. Eu peguei o carro, saí, irmão. Saí. Aí fui rodando. Aí lembrei de um irmão que já tinha passado numa das igrejas que eu pregava, que ele vem de uma família de multimilionários na cidade. O pai dele era dono da fábrica da Volkswagen. Mas eles tinham falido, eles tinham uma mega mansão da qual ele morava sozinho. Peguei o carro, fui lá bater na porta dele, irmão. Aí ele falou assim: pastor Urias, o que faz aqui? Eu falei: irmão, vamos sentar que a conversa é meia doida. 20 quartos, irmão. Andrezão sabe o que eu estou falando. E a Tati. Acho que o Orhandes também já foi lá.
20 quartos, irmão. Ele era megalomaníaco. Tinha interfone nos quartos. Aí eu tô lá dentro, conversando. E aí, irmão, como é que tá a tua vida? Ele não sabia que eu tô querendo tirar ele da casa dele mesmo. Não tava para alugar não, irmão. Mas quando Deus te fala, irmão, Ele já tá liberando na bala que saiu, já tá voltando. Tá só esperando a tua resposta. Aí eu sentei, conversa vai, e vem. É como um bom vendedor, você dá gatilhos para ele falar, né, o que é que está acontecendo. Aí ele falou assim: pastor, eu não aguento mais morar aqui sozinho não, pastor. Olha, pastor, eu tenho orado tanto para Deus enviar alguém para alugar essa casa. Irmão, eu fiquei grandão. Eu fiz então, meu irmão. Se você acredita em mistério, eu estava orando e Deus falou comigo: vai e bate lá na porta. Eu quero alugar a tua casa. Esse homem começou a chorar, irmão. Ele falou: pastor, eu falei com Deus hoje que eu não aguento mais essa solidão. São 20 quartos, eu moro aqui sozinho. Eu fiz então, querido. É o seguinte, eu sou casado, acabei de casar, não tenho filho, sozinho, né? Nós não temos filho. Você deve estar buscando entender para que os 20 quartos. Ele: sim, pastor, então é o seguinte, eu tenho um projeto. Assim, pegar tudo mendigo que eu vejo no meio da rua, criança abusada, uns missionários meio assim, meio devagar, para dar uns gás na vida dele, uns fogos, ele sair daqui tudo avivalista para as nações. Então assim, meu objetivo é botar umas 60, 70 pessoas na tua casa, tudo morando aqui, tudo louco. Ele começou a chorar e falou assim: pastor, é de Deus. Era 2006, irmão. 2005, né? Eu não sei você, mas 2005 em João Pessoa, R$5.000 era muito. Era como se fosse uns 20 hoje. O quê? 2006, irmão. Meu salário era R$200. Meu aluguel era 400, irmão, quando mal conseguia pagar. Aí eu falei: irmão, levanta aqui que nós é homem. Tá alugado. Eu tô indo embora, já preocupado como é que eu ia pagar. Na verdade eu não estava nem preocupado como é que eu ia pagar, eu estava preocupado como é que eu ia dizer para minha esposa. Essa é a preocupação de todo homem doido de Deus, irmão. Não é enfrentar o diabo não. O diabo a gente dá tapa na cara dele, irmão. É enfrentar a esposa, irmão. Aí quando eu estou chegando no portão, ele grita: pastor, vem aqui, pastor. Ele falou: pastor, quando você estava indo embora, o Espírito Santo falou comigo. Eu estou meio desviado da igreja, sabe, pastor? Eu estou querendo voltar. Mas eu sempre tive um voto com Deus, pastor. Eu nunca dei 10% de dízimo, eu sempre dei 20% de dízimo. Pastor, eu quero dar o dízimo do aluguel no próprio aluguel. Eu fiz: irmão, é muita doideira. Eu fiz: bem, 5.000, 10% é 500, então já caiu 1.000. Cheguei em casa, já tenho 1.000. Irmão, eu saí de casa com um salário de 200, agora eu já tinha 1.000 mensal a mais. Aí tô lá, irmão, chego em casa, vou orar, porque antes de eu falar com a mulher eu tenho que orar, né? Fui orar, irmão, fiquei orando. Deus, pelo amor de Deus, Senhor, como é que eu vou dizer isso para minha mulher? E que ainda vou botar umas 60 pessoas dentro de casa. Eu não sei se a pior parte, irmão, era a dívida ou as pessoas que eu estava querendo jogar dentro da minha própria casa. Um ano atrás, depois desse episódio, em 2006, eu fui pregar numa Assembleia de Deus no interior de Pernambuco. Aí, por uma loucura lá, irmão, invadi um terreiro de macumba de noite, foi uma bagunça, os feiticeiros não tinham mais demônio para manifestar, e no outro dia a igreja estava cheia, tiveram que fechar a rua, para ver o tal do maluco com berrante, que era um chofá, que entrava nos terreiros e as manifestações paravam. Tô lá eu pregando na igreja, Assembleia de Deus, Getsemane. Irmão, eu estava vendo na rua, irmão, que estava cheia a rua, porque todo mundo queria saber quem era o maluco que invadiu o terreiro de macumba. A principal mãe de santo estava na primeira cadeira. Aí passa um menino na rua, aí Deus me manda parar ele e fala: ei, Paulo! Irmão, o nome dele era Paulo. Eu disse: vem aqui à frente que Deus quer falar contigo, tu está fugindo do chamado do Senhor. Dei uma palavra para ele, irmão, profética. Ele era um empresário, tinha uma rede de farmácia no interior. Preguei e fui embora, irmão.
Um ano depois eu estou lá, cheguei do encontro da casa com o dono da casa, volto para orar, eu fiz, Deus, eu tenho R$1.000, mas ainda falta 4.000, não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei o que é pior pagar a conta, eu falar para minha mulher que eu vou botar 60 pessoas dentro da minha casa com R$200 de salário, mas eu entendo que quando Deus fala, mesmo se a seca o ribeiro está se movendo, por quê? Porque Ele fala, mas Ele já ordenou a provisão que está esperando você responder aquilo que Ele falou. Show! Aí eu estou orando, irmão, orando, eu estava cheio, orando, aí Deus falou assim, vai lá fora. Aí eu fui lá fora, o muro da minha casa era pequeno, aí chega um carro, e sai aquele homem atribulado dentro do carro, irmão, quando eu vi era o Paulo, que eu tinha profetizado. Na época eu não tinha Instagram, irmão, Facebook para ter contato, mas eu lembrei dele que foi marcante, foi no meio da rua, Deus pegou ele, foi um quebrantamento, a mãe de santo se converteu com ela deve ter pensado assim, nem os Exu me revela desse jeito. Paulo veio todo atribulado falando comigo, ele me chamava de barbudo, o que cargas d'água Deus está te falando de um projeto grande, porque tem 2 semanas que eu não durmo, irmão, só tinha 1 semana que Deus tinha falado comigo. Entende? A luz trazendo informação da 4ª dimensão é loucura. Eu fiz então, irmão, senta aí. Ele falou, eu não sei o que é, mas tem várias semanas que eu não durmo. E Deus falou assim, para eu pagar a metade, e eu espero que não seja muito. Abaixou para 2.000, irmão. Orei por ele, ele voltou e ele dirigiu 2 horas, irmão, porque a cidade dele era 2 horas. Ele dirigiu 2 horas, voltou, e quando ele voltou, eu fui falar com a minha esposa, grandão da Galileia, grandão da Galileia. Né? Você já vai, né? Você já entra feito general. Falei para ela, contei para ela. A única coisa que ela falou foi, mas eu acabei de comprar minha louça, vou dividir com tanta gente. Essa foi a resposta dela, irmão. Eu fiz, foi boa, não me chamou de maluca. A louça eu compro outra. Irmão, alugamos a casa e combinei de dar o pagamento no dia. Estou lá eu fazendo a mudança. A mãe do rapaz descobriu que eu ia alugar a casa, e ela tinha uns negócios meio com feitiçaria, e depois descobrimos que o lugar era o centro de Wicca, feitiçaria branca do estado da Paraíba. Eu fiz, amei, delícia. Vai ser chibata na cara do cão todo dia. Aí chegaram para mim e falaram assim, pastor, não vai porque está tudo cancelado. Ele me ligou e falou assim, pastor, me desculpe, eu apertei tua mão, mas minha mãe falou que crente não. 2 casas abaixo morava uma senhora que me alugava a casa, e a filha dela era pastora, mas era aquelas pastoras de Assembleia de Deus que falavam assim, Deus vai te dar um câncer e vai te matar. A senhora me vê todo aflito, com um caminhão cheio, e todo mundo falando é louco. Meu pai, coitado, quase teve um infarto, falou assim, meu filho, você é muito louco. Eu me lembro como se fosse hoje, ele chorando, falou para mim, você tem que parar com essa sua coragem de mamar em onça. E eu estou fechando o caminhão, e todo mundo falando, não vai. E o rapaz falando, pastor, não vem, não vai dar. Minha mãe disse não. E eu falei, não me interessa quem disse não, mas eu ando por uma palavra. E quando Deus fala, Ele já liberou a provisão. E tudo que Ele está esperando é a minha ousadia de se mover junto com o mover dEle. Porque quando eu me movo com movimento, eu não ando pela dor. Peguei o caminhão e desliguei o celular, irmão. E Deus falou comigo, não se preocupe, quando você chegar lá o portão vai estar aberto. O portão era gigante. Cheguei lá, o portão estava aberto. Entrei com o caminhão e ele estava lá dentro chorando. E falou, pastor, minha mãe mudou de ideia, porque a pastora fulana de tal era muito amigo dela no colégio, que era filha da dona da casa que morava 2 ruas abaixo de mim. Ligou para ela e disse que se ela não alugasse para o homem de Deus, ela ia morrer de câncer no fígado e tinha 2 dias de vida. E ela falou, a casa é dele, é sua. Aí
Tem gente que olha para mim e fala: pastor, mas que linda a história, nunca vivi nada disso. É claro, você não sai do quadrinhos, não sai do faz de conta, porque Deus está o tempo inteiro falando e você não se move. Aí cheguei na casa e falei assim: ok, como é que eu vou pagar as coisas da casa? Estou dentro. Cheguei grandão da Galileia. Aí vou abrir minha primeira igreja, abri na minha garagem. Não tinha ninguém, não tinha internet. Fui no meio da rua pegar mendigo e trouxe. Vem aqui que tem uma palavra de Deus para ti. Meu primeiro culto foi 3 mendigos dormindo na minha frente. Deus ama a loucura. No mundo físico era um ribeiro seco, sem possibilidade. Lugar, meu irmão, a gente passou 1 mês arrancando altar de feitiçaria. Era um lugar onde havia feitiçaria, não tinha condição. Meu salário era R$200, mas do céu está esperando você se mover, porque a provisão está taxiando na tua obediência. Não é na tua dor, não é no teu lamento, não é na tua necessidade, é debaixo da palavra. Por isso que ele diz: a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, porque quando ele fala, ele enche o ribeiro seco de vida. Aí estou lá eu fazendo culto toda semana para mendigo, irmão. Aí um mendigo se converte, começa a ser batizado no Espírito Santo. Em 6 meses lê a Bíblia 14 vezes, vira o meu primeiro diácono. Show! Aí o culto começa a crescer e eu mesmo pregava, cantava, pedia oferta, porque não tinha ninguém. Aí começou a espalhar a notícia, irmão. Com 3 meses tinha 14 igrejas reunidas na garagem da minha casa, que o pessoal tinha que colocar cadeira na ladeira que descia para a rua. Por quê? Porque alguém decidiu dar ouvido à voz. Aí num desses cultos, irmão, tô lá, irmão. Você acha que eu sou estranho pregando, você não me viu no teclado, irmão. É só 4ª dimensão. Aí o culto já estava crescendo e eu tô lá, irmão, na 4ª dimensão. Meu teclado só sabia tocar 2 notas. Que eu parei numa escola de música e falei assim: por favor, me ensina 2 notas, que eu preciso pregar e cantar numa igreja que eu abri na minha própria garagem, que era um centro de feitiçaria. Eu sinto que Deus está falando com alguém hoje aqui, irmão. A necessidade não é falta de amor de Deus, é falta de coragem sua. Aí tô lá eu, irmão, na minha 4ª dimensão, tocando um teclado. Aí eu tô aqui e a garagem apontava para uma ladeira que subia. Você via quem entrava lá do portão. Tinha uma que está em meio à casa, irmão, não era qualquer casa. E eu vi aqueles carros pretos do governo entrando, aquelas caminhonetas pretas do governo entrando com placa do governo. E eu falei assim: Jesus, isso é visão ou é realidade? Eu viajei demais agora. Eu falei: uau, eu juro a você que eu passei 10 minutos achando que era visão. Então eu aqui, irmão, tendo aquela visão doida. Eu fiquei: tanto carro do governo é essa? Já entendi. Deus vai me dar uma provisão governamental. E eu tô aqui: meu Deus, que lindo, que maravilhoso. Eu comecei a descer uns homens, irmão, cheio de colete. E eles desceram, fizeram uma fileira, esperando um homem que estava no 4º carro descer. Esse homem que estava no 4º carro, ele já desce chorando, se joga no meio da calçada e começa a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não era visão, era o secretário de Estado da Paraíba. Ele entendeu. Ele ouviu de um culto numa garagem e que Deus estava falando, irmão. Acabou o culto, aquele homem ainda estava no chão chorando. E ele falou assim: querido, eu traí a minha esposa 4 vezes. Eu necessito de misericórdia. Todo lugar que eu vou, as pessoas me dão um púlpito, um microfone, mas só aqui Deus me colocou no meu lugar original, que é o chão. Olhos molhados, coração quebrantado e joelho dobrado. Ele falou assim: tem 6 meses que eu estou guardando o meu dízimo. Eu não sei o que é, mas Deus falou que você tem orado por uma provisão. Irmão, ele me deu um cheque de R$75 mil, porque era o dízimo dele. A gente fez casa para órfão, a gente fez abrigo para missionário. Por quê? Porque um dia Deus falou e alguém se moveu quando Deus moveu.
Sabe onde é que está o que você precisa? Na ousadia que você ainda não respondeu. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Semana que vem eu continuo. Sabe o que é mais interessante? É que fala assim comigo, eu já estou repetindo, fica de pé no seu lugar, já estou acabando a parte de hoje. Fala assim comigo, a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Apocalipse 14, versículo 2. Apocalipse 19, versículo 4, fala assim, João, quando ele está olhando para as numerosas testemunhas do céu, a nuvem de testemunhas, ele fala assim, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Uau! Como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Como é que era o som da multidão? Repete comigo. Voz de muitas águas. O estrondo de muitas águas e fortes trovões que o quê? Bradavam. Diziam, aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas espera aí, a gente já entendeu que Apocalipse 14 fala que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Mas agora no capítulo 19, João está dizendo que não era a voz de Deus. Era a voz das testemunhas que adoravam ao Deus, dizendo aleluia, pois Ele reina, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Espera aí, quer dizer que não só é a voz de Deus, que é uma voz de muitas águas, mas a voz daqueles que testemunham e o adoram também são um estrondo, um rebento de águas como um trovão? João capítulo 7, versículo 38, Jesus fala assim, aquele que crê, segundo dizem as Escrituras. Uau! Crer no original aqui está Shema. Ele está dizendo, aquele que ouviu e obedeceu segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não, você não está me entendendo. Quando Deus fala, Ele traz vida. Ele libera a provisão com aquilo que Ele falou, porque a voz dele é como a voz de muitas águas, e água na Bíblia fala de vida, fala de mover de Deus. Mas a minha Bíblia também está dizendo que aquele que responde ao que Deus falou e crê e responde segundo as Escrituras, a sua voz também é como a voz de muitas águas. Então eu quero dizer para você hoje, que alguém que respondeu, ouviu e creu, obedeceu segundo as Escrituras, começa a dar uma ordem na tua situação hoje, porque a minha Bíblia fala que não é somente a voz do Senhor, mas aquele que obedece também se torna uma voz de muitas águas, começa a declarar, a bradar, vida! Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venham os céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão. O
que Deus está nos falando hoje é que não somente a voz de Deus, ou seja, não somente o que Deus fala, mas a voz de quem fala o que Deus está falando também se transforma numa voz de muitas águas. Irmão, eu ia acabar agora, mas eu preciso só contar mais uma história, 5 minutos, eu te prometo. Eu preciso te falar isso. Eu não sei, talvez é uma pessoa que vai precisar ouvir isso. Fala assim comigo, quando Deus fala, Ele já ordenou a provisão. Sabe qual é o problema? É que a gente já perdeu a voz porque não escuta mais o que Deus fala. Marcos capítulo 4 fala que Jesus estava ali nas regiões do Mar da Galileia, e Ele pregou parábolas, parábola da candeia, do filho pródigo, da semente que cai na terra. E a Bíblia diz, a partir do versículo 30, que passaram-se as horas. Fala comigo, passaram-se as horas. O que é que acontece com alguém que está ouvindo o ensino? Irmão, ontem a gente acabou, está muito feliz com as revelações e sabedoria, mas a gente acaba cansado. Segundo os historiadores, Jesus passou 7 horas, entre 7 a 8 horas, ensinando os discípulos. Não somente ensinando parábolas, mas explicando as parábolas. Fala comigo, conhecimento e revelação. Uau! Mas quando chegou o momento da transição, a Bíblia diz que a multidão o deixou. Por que a multidão deixou Jesus? Irmão, depois de 8 horas ensinando, porque estava cansada. E a Bíblia fala que aqueles que ficaram, que foram além do cansaço, Jesus falou comigo, nós precisamos atravessar. Uau! É necessário transicionar. Eu preciso atravessar o Mar da Galileia. E quando a gente vai para Lucas 8, que também narra essa história, fala que havia prenúncio de tempestade. Fala assim comigo, prenúncio de tempestade. Irmão, não era um ambiente fácil de transição, irmão. Havia cansaço. E havia prenúncio de tempestade. Mas a Bíblia fala que poucos que ficaram entraram em poucos barquinhos, e eles entraram nos barquinhos. E começou a ter chuva. Faz o som do chimbalo aí, Felipe, da chuva. E começou a ter chuva. Mas a maioria, fala comigo, a maioria, com conhecimento, revelação e visitação, porque Jesus era o próprio Deus em carne, concorda? Então fala assim comigo, conhecimento, visitação e revelação. Decidiram ir para casa. Vem cá, Adriano, essa eu preciso te usar de fato para eles entenderem a alegoria. A tempestade veio e bateu nos barquinhos. Aí eu fico imaginando quem estava lá em terra firme, que escolheu ficar em terra firme, porque geralmente, irmão, quem tem conhecimento, revelação e já passou por visitação e para de transicionar, escolhe terra firme, é porque cansou. Eu vou repetir, quem tem conhecimento, revelação e visitação e não transiciona, é porque cansou. A tempestade vem, bate o barquinho, Jesus está o quê? Dormindo. Quem estava em terra olhou a tempestade e os barquinhos de longe e falou assim: que escolha sábia eu tomei. Tem muita revelação, eu tenho muito conhecimento, eu já passei por visitação, eu não preciso dessa loucura. Eu vi a tempestade, desviei do caminho. Eu vi a dificuldade sair fora.
com muita revelação e muito conhecimento. E eu acabei de estar com Jesus, mas mesmo assim eu escolhi terra firme. Porque é isso que o cansaço tem feito com muitos. Depois que tudo que Deus te falou, fez, te tocou, te visitou, te preparou, te capacitou, você ainda preferiu terra firme. A tempestade bateu. E quem ficou em terra firme viu os barquinhos batendo nas ondas e falou assim: meu Deus, eu sabia que ele não deveria ter ido para os Estados Unidos. Eu sabia que ele não deveria ter largado o emprego. Não precisa disso tudo. Eles vão morrer. Mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E eles acordam Jesus. Agora vamos fingir que vocês são os que ficaram em terra. Vocês. E a gente está no mar. No meio da tempestade. Com um monte de gente que escolheu a terra firme, falando. Você está passando por tudo isso por loucura. Ousadia demais é veneno. Quem está em terra firme fala isso. Quem está em terra firme tem revelação, conhecimento e visitação. Mas está tudo no passado. Porque Jesus já transicionou. E não está mais na terra. Ele está agora no meio do barquinho, no mar da Galileia, tentando atravessar, chegar no outro lado. Ok, você teve revelação, teve conhecimento, teve visitação, mas ficou no passado. Por quê? Porque você cansou. E agora que é terra firme. Quando Deus está te dizendo: voz de muitas águas. Por isso que Jesus, quando olhou para Pedro, disse: venha, sobre a minha palavra, venha. E Pedro andou sobre as águas, porque ele andou sobre a voz, porque ele andou sobre a voz, porque ele andou sobre a voz. E você precisa andar sobre a voz. E Jesus acordou e falou e não gritou. Você percebeu que só eu escuto o que o pastor está falando? Porque ele está falando e não está gritando. Sabe qual é o problema da sua falta de provisão hoje? Em algumas áreas da sua vida, você perdeu a voz. Porque quem estava na terra firme estava até seguro, com revelação, conhecimento e passado de visitação, mas não ouviu Jesus falar. Só eu estou ouvindo Jesus falar. Vocês estão na margem. Sabe o que eu quero te dizer?
Lugar seguro não é terra firme. Lugar seguro é onde Deus está falando. Você está me entendendo? Quem estava na margem só viu os barquinhos batendo nas ondas. Falou assim: meu Deus, Urias é doido, vai morrer. Pra que essa fé toda? E eu estou te falando: não vou morrer. Porque vocês têm revelação, conhecimento e tiveram visitação. Mas eu ainda continuo ouvindo o que ele fala. Ele não precisa gritar, ele fala. E quem anda naquilo que ele fala, anda sobre as águas. Uau! Shabakakakasokshia. Hoje é uma ceia diferente. Faz uma ceia diferente com o Senhor hoje. Reata a tua aliança com o Senhor hoje. E pegando o pão, ele disse: este é o meu pão. E partiu. Faz uma aliança de novo com ele hoje. E fala assim: Senhor, quando o Senhor se moveu, eu me movo junto. Quando o Senhor visitar, eu respondo. Por que, irmão? Por que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus disse: sobre a minha palavra vem. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Come esse pão e faz uma aliança com Deus hoje de novo. E fala assim: Deus, eu vou responder. Não 3 vezes quando o Senhor falar, mas quando o Senhor falar uma vez. Porque a tua provisão, querido, está esperando a tua obediência. Pode comer o pão. E ele disse: esse é o meu cálice, esse é o meu sangue. E fazer isso em memória de mim. Irmão, todas as vezes que eu olho pro o suquinho de uva da ceia, eu me lembro: eu não tenho direito de dizer não. Eu tenho escolha, não direito, é diferente. Toma esse cálice hoje de uma forma diferente. Você tem escolha, mas não direito. Porque ele já comprou todo o povo, todos os povos, nações e línguas com o seu sangue. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Coloca a mão no teu coração e começa a falar a tua necessidade hoje. Sabe quando é que a solução vai chegar? Quando Deus falar. Porque quando Ele fala, é a bala saindo do revólver e voltando ao mesmo tempo. Ele já ordenou a provisão daquilo que Ele falou antes mesmo dele falar. Pai, obrigado por cada vida que aqui está hoje, Senhor. E aquelas que estão nos ouvindo também no online, no YouTube. Que o Senhor possa chacoalhar cada coração, cada família, cada casa, cada homem e mulher de Deus aqui hoje. A uma fé ousada, a coragem, a dar uma resposta quando o Senhor visitou, a responder quando o Senhor visitar, a se mover quando Deus falar. Fala conosco, Deus, continua falando. O Senhor não para de falar, continua falando, porque a provisão está na tua voz. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo, uma semana abençoada, debaixo da tua paz, da tua graça e da tua misericórdia. Deus te abençoe, querido. Vai na paz.
debaixo da palavra e da voz dele.